Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Capítulo 27, este é o penúltimo capítulo do livro de Atos. Versículo de número 14, do capítulo 27, a seguir diz: Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mas se salvaram. Capítulo 28, versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma das herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Podem assentar. Muito obrigado. Minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de outra vez estarmos juntos com vocês.
Minha gratidão a Deus pela vida do vosso pastor, pastor José de Carvalho, pastor Elaine, aqui representados pelos demais pastores e obreiros. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um deles, em especial da pastora Aliamar, do nosso amigo Osano, que sempre nos tratam com muito carinho. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e a toda a igreja. É um privilégio estarmos aqui juntos, glorificando a Deus, exaltando a Deus, prestando o nosso culto de adoração ao nome dEle. Eu quero falar com vocês aqui hoje, baseando-me nestes 2 capítulos que encerram o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, um dos apóstolos. E o que Paulo demonstra aqui, nestes 2 últimos capítulos, é que ele adquiriu uma experiência que lhe dá condição, que lhe dá peso, que lhe dá base para falar com propriedade de um assunto que todos nós precisamos aprender, que todos nós precisamos conhecer bem para sabermos reagir bem quando estivermos diante da mesma circunstância. Se o assunto for proposto e o assunto for tempestade, eu não vejo ninguém no Novo Testamento melhor gabaritado do que Paulo para discorrer sobre ele, para falar sobre ele. Cada um de nós aqui poderíamos facilmente descrever o que é uma tempestade. Qualquer um de nós aqui podíamos facilmente definir o que é uma tempestade. Mas se é para falar e para definir bem, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. Aos Coríntios, ele me convence de que ele é o mais apto, é o mais bem preparado para nos explicar as tempestades, o que elas são, por que elas nos acometem, qual a razão, quais os propósitos de a nossa vida, mesmo uma vida vivida com Cristo e em Cristo, ser uma vida que nós não estamos imunes de vivermos experiências como esta aqui de Paulo. A experiência de enfrentar uma tempestade, a experiência de enfrentar um naufrágio, a experiência de momentaneamente perder o controle da própria vida, de não saber o que vai ser. Aos Coríntios ele diz quantos sofrimentos ele enfrentou por Cristo, pelo ministério. Quando ele vai descrever essas experiências, ele cita as suas prisões. E ele diz: eu fui preso muitas vezes. Ele descreve as vezes em que ele foi açoitado com varas. Ele diz: açoitado com varas várias vezes. Em perigos muitas vezes. Vivendo frio e nudez muitas vezes. Com fome e com sede muitas vezes. Golpeado com varas 3 vezes. Apedrejado 1 vez. Em naufrágio 3 vezes. Esta não é uma experiência única de Paulo em alto mar, à deriva, dentro de um navio, sem saber se iria viver ou se iria morrer. Esta foi uma das experiências que o apóstolo Paulo teve. Alguém diria, mas
Por que Paulo é o mais gabaritado para falar sobre tempestade, sobre naufrágio, sobre tudo isso, sendo que nos dias de Paulo e no contexto em que Paulo vivia, naufrágios eram comuns. Porque, primeiro, para percorrer grandes distâncias, somente a navios. Não haviam os recursos que nós temos hoje, os meios de transporte que nós temos hoje. Então, o navio era o meio de transporte mais comum. E não havia, em casos de naufrágios, possibilidades, recursos de resgates como nós temos hoje. Então, o náufrago, normalmente, não ficava vivo para contar a história. Um náufrago não sobrevivia. Não era comum um sobrevivente de um naufrágio. Então, Paulo, sobrevivendo a 3 naufrágios, ele se torna apto para discorrer sobre isso e para ter experiência para dizer como nós devemos reagir às tempestades. E foi isso que ele fez. Quando ele entra no navio e ele percebe que a viagem é perigosa por conta do mau tempo, por conta dos ventos contrários, por conta do período em que eles estavam navegando, ele chama o capitão e ele se coloca na condição de aconselhá-lo, de dizer: não é correta essa navegação, não é sensata essa navegação, nós podemos esperar um pouco, nós podemos ficar aqui e esperar, mas o texto diz que o capitão deu mais ouvidos ao dono do navio, ao dono da embarcação, aos mestres, aos especialistas em navegação do que a Paulo. E fez o oposto ao que o Paulo disse. Mas Paulo está dentro do navio. O que isso significa? Significa que existem tempestades que elas são previsíveis. Você está vendo que vai dar errado. Você está vendo que não é a melhor decisão. Você até se coloca na posição de dar conselhos, de dar sugestões, mas a decisão não está com você. E uma vez que a decisão errada é tomada, você também está sujeito às consequências, porque você está dentro do navio. 276 pessoas estavam dentro do navio e agora vão sofrer as consequências de decisões erradas que eles não tomaram. E a vida é assim também. Existem tempestades que são previsíveis, e são previsíveis porque nós não ouvimos os conselhos que nos deram e tomamos as decisões erradas. Mas existem tempestades que nós previmos, que a nossa experiência adquirida ao longo da vida nos deram possibilidade de identificar uma possível tempestade lá na frente. Nós avisamos, mas não coube a nós decidir. Mas agora nós estamos dentro do navio, nós estamos dentro do barco, e agora o que fazer? Como reagir? Qual é a reação de Paulo? Quando Paulo percebe que já se faziam 14 dias em que eles estavam à deriva no mar, sem terem a mínima noção de para onde estavam indo, sem terem a mínima noção de para onde estavam navegando, em que direção estavam indo. E Paulo percebe que eles começaram a desanimar, desistir, dizendo que não sobreviveriam àquilo, porque já faziam muitos dias que eles estavam à deriva. O texto diz, há vários dias eles não viam o sol. Tamanha a tempestade que sobreveio. Eles desfizeram da carga do navio. No terceiro dia eles jogaram equipamentos do navio em alto mar para aliviar o navio, para que o navio não fizesse resistência ao vento, às ondas, e simplesmente
fosse levado por elas. Paulo percebe a falta de ânimo dos homens que estavam no navio. Ele chama todos eles numa espécie de reunião e ele diz: olha, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. A primeira delas é: este navio não vai suportar. Este navio não aguenta essas ondas aí. Estão batendo contra o navio. O vento e as ondas vão destruir esse navio. Não precisem se esforçar para salvar o navio, não. O navio vai se perder. E quanto a nós, Paulo? Essa é a segunda notícia. A vida de ninguém aqui vai se perder. Mas como isso será possível? O navio quebra, o navio é destruído, mas a vida de todos vai ser preservada? Paulo diz sim. Como é que você diz isso com tanta segurança? Com que garantia você diz isso? Paulo diz: porque esta noite, um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, me apareceu e me garantiu isso. O anjo do Senhor, o mensageiro de Deus me apareceu e me disse essas palavras. É como se Paulo estivesse dizendo: não sou eu que estou garantindo isso. Quem garantiu isso é Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: tempestades são, você sem o controle, mas Deus não perde o controle. Tempestades são, vento soprando, mar agitado, mas é quem é que manda nas ondas? Quem é que manda no mar? Quem é que manda no vento? Então, você não está no controle, mas o controle não saiu da mão de Deus. Ele tem o controle da situação. Se Deus tem o controle de tudo, por que é que Deus não disse: a vida de ninguém se perde e o navio também vai ficar intacto? Por quê? Porque Deus permite que nós tenhamos prejuízos. Porque a prioridade de Deus não são coisas. A prioridade de Deus são pessoas. A prioridade de Deus é gente. Então pare de ser iludido com Deus, pensando que Deus vai sempre preservar o seu bolso, vai sempre preservar suas finanças. Ah, pastor, mas eu sou fiel. Paulo também era fiel. Pastor, eu sou de oração. Daniel também era de oração. Você precisa entender de uma vez por todas que as tempestades que nos acometem em vida, elas não dizem respeito a quem nós somos, ao que nós fazemos. Porque existem crentes que acreditam estar imunes a algumas tempestades porque fazem isso ou fazem aquilo, porque são isso ou porque são aquilo. Tempestades na vida não dizem respeito ao que somos ou ao que fazemos. As tempestades na vida dizem respeito ao quem Deus é e ao que Deus está disposto a fazer através dessa tempestade. O que é que Deus vai fazer? Espere. A vida de ninguém aqui vai se perder. Qual é a sua preocupação na tempestade? O que é que tira a sua paz? É o prejuízo que você está tendo? Fique tranquilo. Deus pode resolver isso num momento. A habilidade que Deus te deu uma vez para conquistar, Ele pode dobrar, triplicar essa habilidade para você conquistar outro tanto. Esteja convicto disso. A prioridade, o objetivo de Deus é que a vida de ninguém se perca. Se você entrou aqui preocupado, dizendo: Deus, não
deixe que o meu filho se perca, não permita que o meu marido se perca. Deus está garantindo a você através desta mensagem: seu coração está alinhado ao meu coração, porque o meu plano é esse, que a vida de ninguém se perca. A vida de ninguém vai se perder. A tempestade passa, o vento acalmou, eles foram direcionados a uma ilha. As ondas começaram a bater no navio, quando eles deram um banco de areia, e o navio começou a partir ao meio. Aí Paulo disse: olha, os que souberem nadar, saltem ao mar e nadem até a praia. E quem não souber nadar, se agarre a alguma coisa. Aí o texto do capítulo 7 finaliza dizendo que todos se salvaram, uns a nado, outros segurando pedaços do navio que começaram a se soltar, mas todos se salvaram. Aí o capítulo de número 28 diz: havendo escapado. Mas espera aí, eles não disseram que iriam morrer? O texto não diz que eles, ao 14º dia, perderam toda e qualquer expectativa de se salvarem? Pois é, a vida é assim. Tem tempestade que você, no meio dela, diz: dessa eu não escapo, dessa eu não passo. Aí vem o próximo capítulo e começa dizendo: havendo escapado. Essa é a beleza da vida. É por isso que nós nos alegramos em Deus, porque sempre tem o próximo capítulo. O milagre do capítulo 28 é Paulo ficar vivo, é Paulo sobreviver para pregar o evangelho em Malta, é Deus preservando Paulo. Então fique tranquilo, por mais longa que está sendo essa noite, ela não vai durar para sempre, viu? Por mais difícil que tem sido escrever este capítulo de sua vida, de sua existência, ele não vai durar para sempre. Há um capítulo novo de Deus para a sua vida. Havendo escapado, descobriram, souberam que a ilha se chamava Malta. Por que essa descrição? Porque o mar Mediterrâneo possui mais de 2.000 ilhas habitáveis. Por que Malta? Poderia ser qualquer outra ilha. Poderia ser qualquer outro povo. Mas eles deram em Malta. Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem um plano de salvação para executar ali. Você sabe qual era o plano de Paulo? O plano de Paulo é chegar a Roma. Roma, a grande cidade. Roma, a capital do império. Roma, muita gente. Roma, muitas pessoas. Mas o plano de Deus era, antes de Roma, tem Malta. O plano de Deus é que você chegue ao lugar que você quis, que você sempre sonhou. Mas o percurso nem sempre parece ser o caminho que nos leva ao destino que nós queremos chegar. Nem sempre o trajeto que Deus traça para a gente é em linha reta. Às vezes Ele faz as curvas, que nós temos a aparente perspectiva de que nós estamos na direção contrária, num trajeto que não é o trajeto que nós projetamos para chegar onde nós queremos chegar. Mas deixe Deus estabelecer a rota para você.
Porque chegar ao destino que nós sempre quisemos chegar, sem passar por Malta, é chegar no destino sem autoridade, é chegar no destino sem experiência, é chegar no destino sem peso para falar com propriedade daquilo que Deus vai nos entregar. Então deixa Deus traçar a rota para Ele ir te dando experiência ao longo do caminho. Deixa Ele traçar a rota para Ele ir te fortalecendo ao longo do caminho, para Ele ir aumentando a sua fé, aumentando a sua capacidade de confiar e de crer nele, para quando você chegar lá no destino, você falar com propriedade, você pregar e ser ouvido, você profetizar e as pessoas confiarem e acreditarem na palavra de Deus que sai de sua boca. Malta é Deus te dando currículo. Chegaram em Malta. E qual a lição que fica? A lição que fica é: as tempestades passam. E o que ficam delas são lições aprendidas, maturidade adquirida, fé consolidada. Você percebe que lá em alto mar você não tinha o controle, mas Deus tinha o controle. Deus tinha o comando. Todos chegam à praia, aí eles foram bem recebidos e dão destaque a isso. Por que eles dão destaque a isso? Porque não era natural isso, porque não era comum. O versículo de número 1 diz, versículo de número 2, os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, nos receberam muito bem. Era frio, chovia, eles fizeram uma fogueira para nos receber, para a gente se aquecer do frio. Por que dão destaque a isso? Porque sabe o que era natural, comum? Os náufragos não eram recebidos bem numa ilha quando eles sobreviviam de um naufrágio. Pelo contrário, eles eram mortos. Principalmente no caso destes aqui, que alguns deles eram de fato criminosos e estavam sendo levados presos para Roma. Era o caso de Paulo, não era um criminoso, mas estava preso. Eles não são mortos quando chegam em Malta. Pelo contrário, são recebidos muito bem. Eu sei que você já se frustrou com pessoas. Pessoas já te maltrataram, pessoas já te fizeram mal. Mas existem boas pessoas no mundo. Não é porque alguém te feriu, alguém te fez mal, alguém te maltratou, alguém te machucou, que agora você precisa generalizar e dizer que todas as pessoas são ruins. Olha só, foram recebidos pelos bárbaros e foram recebidos bem, foram recebidos com humanidade. Há pessoas que podem te ajudar, confie nelas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É claro, confiança que pertence a Deus é só a Deus. Mas existem guerras que há pessoas que podem nos ajudar a vencê-las. Fizeram uma fogueira. Olha só isso. Paulo foi pegar gravetos para alimentar o fogo, para a fogueira não acabar. Paulo, o maior líder do cristianismo, o maior dos apóstolos, está pegando o graveto agora. Que humildade de Paulo. Pegando gravetos, alimentando a fogueira. De repente uma víbora se agarra à mão de Paulo. Paulo corre ao fogo, balança a mão, a serpente solta. Mas a cena não passou desapercebida dos bárbaros, porque eles eram nativos da ilha e eles conheciam muito bem as espécies de serpentes que haviam ali. Quando a cobra morde a mão de Paulo, o texto diz
eles disseram: vai morrer. Que homem é esse? Disseram: Paulo deve ser um criminoso da pior espécie, porque ele acabou de sobreviver de um naufrágio, mas agora ele não vai sobreviver ao veneno da serpente que mordeu a mão dele. Aí eles começaram a observar Paulo, para onde ele vai, o que ele faz, onde ele fica. O texto diz: esperando inchar e esperando cair morto. Passa 1 hora, nada. 2 horas, nada. O homem está inteiro. Nenhuma tontura. Não reclamou de nada, de nenhuma dor. Está normal. As horas passam e nada acontece com Paulo. Aí o texto diz: aí eles mudaram de ideia. Aí eles olham para Paulo e dizem: esse homem não é criminoso não. Esse homem na verdade é um Deus. Esse camarada é uma divindade. Como pode ele sobreviver? Por que eles estão dizendo isso? Porque eles já viram muita gente morrer. No mesmo contexto. Diante do mesmo acontecimento. Já viram muita gente morrer. Já aconteceu isso com você? Eu não sei se você vai ser o primeiro a sobreviver disso, mas você vai sobreviver. Eu não sei se você vai ser o primeiro a contar um testemunho do que você viveu, mas você vai ser o primeiro, sim. Porque Deus não depende de históricos para gerar um novo milagre. Na nossa mente é assim: se fulano sobreviveu, se aconteceu com ele, ele deu a volta por cima, eu vou até ele, vou buscar a receita do que ele fez para sobreviver, para dar a volta por cima, e eu vou dar a volta por cima. Mas você não precisa de histórico para que aconteça de novo com você. Deus pode criar um milagre novo, Deus pode abrir uma porta nova, Deus pode abrir e criar um escape novo para você. Não aconteceu com ninguém ainda, mas pode acontecer com você. A sequência dos acontecimentos, às vezes, parece que são acontecimentos aleatórios. Navio, tempestade, naufrágio, praia, Malta, serpente. Não são aleatórios. Nada é por acaso. Deus tem um plano em tudo. Cada detalhe, cada acontecimento faz parte de um plano maior de Deus para te levar a um lugar que você não iria se as coisas estivessem tudo bem. A tempestade é para levar Paulo em Malta. A serpente é para levar Paulo na casa do principal da ilha, Públio, o homem mais importante dali. Tudo faz parte de um acontecimento. Deus tem um plano nisso, fique tranquilo, Deus tem um plano nisso. Se convença dessa verdade. Convença você mesmo disso, convença você mesma disso. Está difícil, mas Deus tem um plano. Eu perdi o controle, mas Deus tem um plano. Como assim, pastor? Deus tem um plano na tempestade? Sim, fique tranquilo, Deus tem um plano. Como assim, pastor? A fornalha está sendo aquecida 7 vezes. Como pode Deus ter um plano nisso? Deus tem um plano, fique tranquilo. Mas pastor, a cova é de leões. Deus está garantindo para você aqui: eu tenho um plano. E sabe qual é o plano de Deus? Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus sempre será glorificar o nome dele, viu? Não crie expectativas erradas que você vai se frustrar. O plano de Deus sempre será glorificar o nome dele. Olha o nome de Deus sendo glorificado.
Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudaram de parecer dizendo: ele é um Deus. Não é. Ele não é um Deus. Ele não é uma divindade. Ele serve a um Deus que é poderoso, que preserva a vida. Ele não preserva do naufrágio, ele permite o naufrágio, mas ele preserva a vida no naufrágio. Ele permite a fornalha, ele permite a cova, ele permite a provação. Ele te preserva no meio da tempestade, mas ele permite a tempestade. Sobreviveram. Agora a tempestade passa, vem a serpente. Tem hora que a impressão que a gente tem da nossa vida é isso aqui, ó. É uma tempestade atrás de outra tempestade. A roupa encharcada da tempestade nem se secou ainda. E já vem outro problema. Agora é o veneno da serpente. Mas Deus permite a víbora para dar um acesso. Às vezes Deus faz isso. Ele permite a dor só para te acessar em um lugar que Ele precisa de você lá. Meu pai tem 53 anos de idade. Ele só sentiu uma dor de rim uma vez na vida. Uma vez. Foi para ele ir, entrar dentro de um hospital, entrar dentro de uma enfermaria e pregar para um homem que precisava voltar para Jesus. E no outro dia, o homem amanhece morto e meu pai recebe alta. Só para isso. Deus às vezes, Deus não poupa a gente disso não, para com isso. Deus não poupa a gente de dor não, de crises não, de lágrimas não, Deus não poupa não. O plano de Deus é muito maior que isso. Às vezes Deus permite uma dor em você, para que você tenha acesso a alguém que tem uma dor pior, um problema maior, e que a vida dessa pessoa está prestes a acabar. Paulo vai até a casa de Públio, o principal da ilha. Quando ele entra, o pai de Públio está doente. Paulo foi vê-lo, e o texto diz: havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Aí eu te pergunto, que mãos são essas que foram estendidas para o pai de Públio? Que mãos são essas? As mesmas mãos que ainda há pouco estava prestes a inchar por causa do veneno da serpente. A mão ferida de Paulo agora é instrumento de Deus para curar alguém, para resgatar alguém, para trazer de volta a esperança e a saúde perfeita de alguém. O que isso significa? A W. Tozer disse: é duvidoso que Deus use grandemente um homem sem antes feri-lo profundamente. Feridas são necessárias, dores são necessárias, porque são elas que nos projetam para a missão que Deus estabeleceu para cada um de nós. Deixa eu perguntar para você, em que área você foi ferido? Em que área você tem sofrido? Em que área você tem tido desafios que você diz: eu não posso, eu não consigo? Deus está dizendo: nessa área eu vou usar você. Nessa área eu vou te dar autoridade para você ser instrumento da minha graça para alcançar alguém. Deus criou uma circunstância. Deus provocou uma tempestade para levar Paulo a Malta.
eu garanto com total segurança aqui, o seu processo vai resultar em cura para alguém. O seu processo vai ser instrumento para abençoar muitas pessoas. Não se preocupe com as feridas, porque as mãos feridas de Cristo, há 2000 anos atrás, curam até hoje. Você está vivo, é a mão de Cristo, a mão ferida de Cristo estendida sobre você. Essas mãos curaram a incredulidade de Tomé. Jesus apareceu e disse: pode tocar aqui, ó. Toca na ferida. Não seja incrédulo, mas seja crente. Nesta noite, Deus está curando a incredulidade de alguém aqui, porque Deus está dizendo: fui eu quem provoquei tudo isso, mas fique tranquilo, eu ainda estou no controle de tudo, e a tempestade passa, e o próximo capítulo vai ser escrito, e o meu nome será glorificado. Se você crê nisso, se coloque de pé, por favor. Tem alguém para me acompanhar aqui no instrumento? Pode ser no teclado, no violão. Eu lembrei de uma canção aqui agora. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema. As mãos de Jesus para me ajudar. Mais uma vez, nunca houve noite, o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir para me ajudar. Haverá? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia Aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, tudo isso só fará sentido. Tudo isso que Deus te permitiu viver, toda essa tempestade só fará sentido se depois dela você fizer essa oração aqui, ó. Usa-me. Vamos lá? Usa-me. 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 Eu quero. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho. Mais uma vez, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, sou. Lá mandarás. Usa-me, sou a tua imagem. Ele vai usar você. Aquilo que parecia
Aquilo que parecia. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aquilo que parecia. Mas alguém chegou, quem chegou? Somos um milagre. Glorifique a Jesus aí. Enquanto você glorifica, Ele está gerando um milagre. Ele está fazendo um milagre. Você pediu tanto, você insistiu tanto. Você diz: Deus, assuma daí o controle, porque eu não tenho mais o controle. Ele assumiu e está garantindo para você: vai ficar tudo bem. A tempestade passa, a noite escura passa, e você vai sorrir de novo. Você vai sorrir outra vez. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluias! Glória a Deus!